Salve rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco chato. Por quê? Porque é teórico, né rapaziada? O vídeo teórico é sempre mais chato. Mas enfim, para quem gosta de aprender, que sempre gosta de agregar conhecimento, que é um negócio que ninguém tira de você o conhecimento, e isso eu acho muito bacana. Eu gosto muito de aprender pelo menos antes de executar alguma coisa. Primeiro, fazer a leitura, aprender para saber o que está fazendo. Então é isso que eu vou tentar passar, um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu estudei para estar passando aqui. O assunto de hoje é vela de ignição. Eu vou estar fazendo comparativo com 3 velas. Assunto bem básico, bem simples. Tentar fazer meio dinâmico para o vídeo não ficar chato. Fechou? Vela comum, vela de irídio e vela de competição. Eu tenho as 3 velas aqui, então nós vamos estar fazendo um pequeno comparativo só para um pequeno entendimento, que acho que já vai ajudar muita gente. Fechou? É nóis! O assunto lá então, rapaziada. Seguinte, eu tenho 3 modelos de vela aqui que eu vou estar passando para vocês. Uma vela usada em competição, uma vela de irídio e a vela comum. A vela que é usada, que vem de fábrica no catálogo de peças da moto, certo? Isso aqui é uma vela da RD 135, que no caso é a minha moto. Então eu vou usar como exemplo, assim como eu venho trazendo vários vídeos pro canal a respeito usando exemplos com a minha moto. Fechou? Rapaziada, explicando rapidão. Pino terminal, onde é encaixado aqui o cachimbo, certo? Isolador de cerâmica, calafetagem, hexágono, aqui onde você coloca a chave, que no caso é o sextavado. O que se leva muito em consideração na vela: comprimento da rosca, diâmetro da rosca e o principal de todos, a característica dela, que é o eletrodo central, certo? O eletrodo central dessa vela aqui no caso é de cobre, é o eletrodo comum, vamos dizer assim, por isso que é uma vela mais em conta. E eu vou estar explicando isso aí daqui a pouquinho, tá? Principal função da vela: dar corrente elétrica para a câmara de combustão. A grosso modo, dar partida na sua moto, dando ignição para fazer ligar a sua moto, certo? Rapaziada, outro dado legal aqui a respeito de temperatura. A vela trabalha em baixa rotação, em baixíssima rotação, quando está na lenta, 450 graus Celsius, que já, se você pensar, já é uma temperatura bem alta, certo? Porém, ela chega até 850 graus, ela realmente chega a 850 graus em temperaturas, em casos extremos, em máxima rotação na gasolina, e no etanol até 750 graus. Se você usa etanol bem taxado e passou de 750 graus, vem o superaquecimento. Tá na gasolina, passou de 850, vem o superaquecimento, vem a queimar sua vela, tá? Agora, como que fazer para não passar dessa temperatura aqui? Um dos motivos é você seguir o fabricante e usar a vela que está aqui, na moto original. Agora, o que acontece se você muda a taxa de compressão? O que acontece se você deixa a moto mais forte, com mais giro? O que acontece? Como que eu vou saber isso aqui? Então, é isso que eu vou estar explicando, que vela usar para outras condições, se você tem a moto preparada. Fechou? Deixa eu virar a folhinha aqui. Então tá. Eu tenho a vela aqui da NGK, que é a original da minha moto, como eu disse antes, e eu vou usar ela como exemplo. Vamos lá. Rapaziada, para quem não sabe, esse B, isso aqui está tabelado, tá? Isso aqui é uma tabela. O B significa o quê? O diâmetro da rosca e o hexágono, onde vai a chave. Aqui onde vai no seu cabeçote, e o diâmetro da rosca, certo? Diâmetro da rosca e a chave. Esse hexágono ou sextavado é de 20,8. Se você vai lá, pega uma chave 21, aperta e solta essa vela, correto? E aqui eu tenho o diâmetro onde vai entrar no seu cabeçote. Se aqui fosse outra letra, seria outra combinação, tá? Seria a rosca, vamos supor, rosca 16, hexágono 19, chave 19, por exemplo. Isso é uma combinação, sempre vai ser uma combinação, ok? Já venho falar do grau térmico, que são esses números aqui, que acho que é o que mais importa, certo? O H, rapaziada, o H também vai sempre alterar aqui, ó. O H vai alterar de vela para vela. O que é o H? É o comprimento dessa rosca. No caso dessa vela é 12,7, certo? 12,7. E a característica principal da vela, que é o que altera de uma vela para outra, é o eletrodo central. Que no caso essa vela comum, vamos chamar ela assim, comum, ela é cobre. Ela tem um eletrodo de cobre. Fechou? Ela tem uma certa condutividade para um certo motor, para um certo grau de temperatura, tá? Então, essa parte está explicada. Agora vem o grau térmico, que é um pouquinho mais complexo, certo? O grau térmico, rapaziada, quanto maior for essa numeração aqui, ó, 9, 10, 11, botei como exemplo, mais fria é a vela. Não que a vela seja mais gelada, o poder de dissipação dela é maior.
E quanto esse número for menor, mais quente é a vela. O poder de dissipação dela é menor. Tá. E como é que eu aplico isso se eu tenho uma moto preparada? Vamos lá. Rapaziada, se você usa etanol, se você usa álcool, no caso, você vai ter mais taxa de compressão, certo? Se você está taxando mais, então eu tenho essa função de poder usar um etanol, certo? Logo, mais taxa de compressão, mais calor. Eu vou gerar mais calor, porque eu tenho mais compressão, certo? Logo, se eu tenho mais calor, eu devo usar uma vela mais fria. Por quê? A mais fria me dá mais poder de dissipação, certo? Mais fria, mais dissipação, ok? Se eu uso na gasolina, eu tenho um pouco menos de compressão, um pouco menos de taxa de compressão em relação ao etanol. Então eu vou gerar menos calor. Com certeza eu vou gerar menos calor, certo? Então eu pulo para uma vela que seja um pouco mais quente, certo? Que tenha menos poder de dissipação, porque não tem necessidade, entendeu? Você botar uma vela muito fria. O que acontece numa moto comum, uma moto normal? Eu tenho minha moto original, por exemplo, e vou lá e coloco uma vela B10, vamos supor, B10, estou dizendo a moto original. Ela dissipa demais, ela acaba dissipando demais, ocasionando a carbonização, certo? Porque eu tenho muita dissipação. Eu já tenho uma moto que originalmente tem uma taxa de compressão original, que no caso foi calculada para CB8HS, e eu ainda coloco ela mais fria. Então eu vou ocasionar a carbonização, porque ela não consegue chegar na temperatura ideal de trabalho para queima. Basicamente é isso, tá? E agora citando o exemplo ao contrário. Se eu tenho um motor mais preparado e uso uma vela muito quente, vamos supor, eu uso uma vela 6 e eu tenho um motor bem preparado, ou no metanol, ou no etanol, no caso o álcool, com uma taxa de compressão bem alta, e se eu diminuir muito esse número, eu posso ter a batida de pino. O que acontece? Ela dá ignição antes do ponto. O ponto de ignição dela é antes do pistão chegar lá em cima. Abre uma folga muito grande, muito grande. Vamos supor, o pistão está subindo, tem que bater na vela e dar ignição. Bater não, né? Chega bem próximo e dá ignição. Ele chega muito antes e dá esse ponto de ignição. Por quê? Porque a vela é muito quente. Ela está entendendo, ela está recebendo esse recado muito antes. Porque tá dissipando muito menos calor, está muito quente lá dentro. Aí dá essa batida de pina. Então tem que cuidar a vela que você vai escolher, certo? Eu já vou falar da vela de competição aqui da Iridium. Acho que deu para entender, né, rapaziada? Vamos virar a folhinha aqui. Vou ser meio breve para o vídeo não ficar muito comprido. Rapaziada, vamos falar dessa vela aqui, ó. Não sei se vocês já viram, B9 EGV, certo? É uma vela que é usada muito em competição, é uma vela bem cara. É a vela... Tem outros materiais, por exemplo, essa vela aqui é ouro paládio, não é platina, é diferente, é semelhante, é ouro paládio. Ela tem uma ponta bem fina, se vocês forem ver, ponta bem fina, esse eletrodo tá até mais baixo que o original, tá? O original aqui é 0,6. Enfim, é ouro paládio, tá lá também na tabela, PD. Certo? É usado em competição e ela tem no caso essa vela aqui, ó, deixa eu tentar tirar isso aqui. E essa vela aqui ela tem uma rosca mais comprida, por isso que tem essa bucha aqui, certo? Foi colocada essa bucha aqui para ficar do mesmo comprimento dessa, olha lá, para fazer o mesmo recurso, tá? O E, se você for ver, é diferente, que é o comprimento da rosca, certo? O E é de 19 milímetros. Sem essa bucha aqui, 19 milímetros. Enquanto a outra é 12,7. Que com essa bucha aqui vai ficar com 12,7, que foi feito. Por quê? Porque essa vela aqui não foi feita para você botar na sua moto originalmente, certo? Mas por que é usada essa vela aqui em moto preparada, uma moto muito taxada, uma moto de competição? Porque ela tem esse material aqui, por isso que ela é uma vela muito cara. É um material muito resistivo e que te dá mais condutividade. Ela gera mais faísca. Que é esse cara aqui, ó. Olha como é fininho. Ele não é iridium, não é cobre, não é prata, e sim é ouro paládio. Ó, ela é bem fininha, certo? Por que ela é mais fina? Porque ela consegue, quanto mais fino, rapaziada, consegue te dar maior faísca. Isso sendo mais fino, ela só consegue ser mais fina porque ela é um material muito duro. É um material muito resistente enquanto está frio e enquanto está em altas temperaturas. Ele consegue fazer essa oscilação sempre com a resistência máxima, entendeu? Por isso que ela... acho que essa vela aqui é uns 120 reais, rapaziada. Essa vela aqui, ó, hoje no mercado. Essa aqui é uns 120, essa aqui é uns 30
E eu vou estar falando agora da Iridium. Essa vela aqui é uns R$40. Então tem uma boa diferença. Essa aqui bem mais cara. Por isso que é usado, por causa dessa condutividade aqui, certo? A tensão que chega nela é bem baixa. Não precisa de muita tensão para mandar nela, porque ela faz um outro trabalho. Ela faz a faísca grande com menos tensão, gastando menos energia. Fechou? Foi só um exemplo. E agora eu vou falar da vela de Iridium. Tá aqui. Pra nós fechar o nosso assunto aí e finalizar o vídeo. Fechou? Vela de Iridium, rapaziada. Eu tô sem a vela NGK aqui. Que eu não tenho a vela NGK. Eu tô com uma outra marca aqui. Mas então eu vou só mostrar essa parte como se fosse a vela NGK. Ok? NGK se você quer aplicar a mesma vela B8 HS na sua moto original e quer eu quero uma de Iridium. For pedir na loja, o cara vai te dar essa vela aqui, ó. Certo? Em paralela com essa. O que muda aqui, rapaziada? Aqui, se vocês for ver, tem um R, né? E um IX, certo? IX significa Iridium nas velas. Se você vê o IX, essa aqui tem, ó. Por exemplo, ó. Essa aqui tem, não é NGK, mas tem ali, ó, IX, tá? Que é Iridium. O H é o comprimento da rosca. O H é o comprimento da rosca, que é a mesma coisa que essa, que tem que ser, né? O B é o hexágono e o diâmetro da rosca, que é a mesma coisa, que para entrar no seu cabeçote tem que ser igual a outra. Agora, o que vai mudar aqui, rapaziada, é o R, né, nessa vela. Ele é resistivo. Resistivo, até escrevi aqui, ó, interferência sistema eletrônico. O que ele é? Dentro aqui dessa porcelana tem resistência. Realmente tem resistência. Está na escala dos ohms, certo? Ou tem resistor ou tem resistência. E não é só uma resistência denominada para essa vela. São várias resistências com resistores diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nas antigas, se você lembrar, foi criado lá na década de 70, no final da década de 70, para NGK, as velas com resistor. Elas têm um R bem grande aqui, ó. Não sei se você conhece ou não, já viu, tem um R bem grande. Isso é de resistor. O que acontece? Ela faz com que a sua ignição fique uniforme. Ela protege contra ondas eletromagnéticas externas. É isso que acontece. Ou, se você tem uma moto maior, cheia de eletrônica, por quê? Porque a eletrônica interfere no funcionamento do motor, certo? Então, por isso que tem essas velas assim, que ajudam a manter a uniformidade da ignição. É isso que acontece, tá? Então, ela tem esse resistor aqui dentro. E a diferencial, né, que ela é ser Iridium, é esse material aqui, né? Pode ver que é bem fino. Ele consegue ser fino e muito resistente. Muito mais resistente que o cobre. É um dos motivos de ser um Iridium metal nobre. Tá aqui, ó. É um metal nobre. Por isso que também ela é cara. Porque é um material que você não encontra em qualquer lugar. É um material especial, tá? Essa aqui que eu falei antes, de competição, é mais especial ainda. Até coloquei aqui, ó. Acho que eu não falei. Ó, ouro paládio, construção especial, certo? Ela consegue ser mais especial que a de Iridium ainda, tá? O que o Iridium é, rapaziada? O que veio proposto pro Iridium? Te dá mais ignição com menos tensão, ou seja, você gasta menos energia para gerar faísca e uma faísca ainda maior com mais condutividade, tá? Logo, se eu tenho mais ignição, usando menos tensão, usando menos corrente, usando menos energia, eu sobra tudo isso para gerar mais potência para minha moto. Por quê? Porque eu estou trabalhando menos e sobrando mais para dar potência. Fechou? Durabilidade, que o consumidor gosta muito. Durabilidade, obviamente. Isso é se você vai fazer viagens longas ou até mesmo você usa a moto no dia a dia. Enfim, você vai trocar com menos frequência essa vela. Eu estou falando aqui em casos originais. Estou falando vamos dizer assim, uma moto original que você tem, você vai trocar a B8HS por essa, certo? Vou dar um exemplo aqui de ignição. Tem uma ignição na moto original. Essa ignição vai fazer acender o farol, vai fazer dar o pisca, vai fazer buzinar e carregar a bateria, certo? Eu tenho bastante função, então eu gasto bastante energia para fazer tudo isso. Logo eu perco potência. Agora, se você tem uma ignição de competição, onde que ela só dá faísca na vela, só dá faísca. Logo, eu vou gastar menos energia e adquirindo mais potência. Sobrando, dedicando o meu motor, dedicando todo o trabalho mecânico para gerar mais potência. Afinal, minha ignição, o meu volante só vai girar para dar faísca, não para fazer as outras tarefas.
Basicamente, a grosso modo, é isso aí. Basicamente falando, tá bom? Para ficar um bom entendimento de todo mundo. E o que na NGK, a NGK quando põe para vender essas velas, o que ela fala? E se tratando de potência, se você tem uma moto que tem um cilindro apenas, no caso aqui da RD 135, você não vai notar diferença, não é notável diferença em potência. O que você vai notar é a durabilidade. Isso com certeza, se você acertar o grau térmico exato da vela que você precisa para o seu motor, se é etanol, se é gasolina, se é metanol, enfim, se você acertar, ela vai ser mais durável que uma vela comum. Isso pode ter certeza. Agora a potência você não vai ver. Se você botar essa vela aqui no dinamômetro, ela vai subir 0,2, 0,3 CV, o que não é notável virando a mão ali, você não consegue perceber. Agora, vamos chutar alto, que aumenta 0,5 CV, tá? O que é pouco notável para quem está em cima da moto, tá? Porque até as condições atmosféricas, climas tropicais e tudo mais interferem no funcionamento da moto. Agora, se você pegar e colocar uma moto tem 4 cilindros, cada vela dessa aqui que vai aumentar isso aqui em um cilindro, você vai ter 2 CV de potência. Então aí talvez você vai conseguir ver essa diferença. Estou chutando um valor um pouco mais alto, mas geralmente é menos que isso. Aí é notório a diferença de potência, além da durabilidade. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu falei que ia ser um vídeo um pouco chato, porém a teoria realmente é um pouco chato, mas não menos importante que a prática. Talvez mais importante que a prática, certo? E vou repetir o que eu falei lá no começo do vídeo. O conhecimento ninguém tira de você. Por isso, assim, se você tem um tempinho e você quer atingir algo, não tenha preguiça. Vai estudar. Se dedica um pouquinho aos estudos, corre atrás, faz anotações para você não esquecer, que isso é muito importante. Um dia você vai usar, pode ter certeza. Talvez você não use hoje, mas um dia você vai lembrar que você estudou isso para passar uma informação para alguém, para impressionar alguém, ou numa situação muito crítica. E não estou falando só de vela, estou falando de tudo na vida. Pense nisso. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, falou!